Jesus. Pai do Senhor Jesus a todas as irmãs, irmãos e a todos aqueles também que nos assistem. Mais uma vez agradecer a Deus pela vida do pastor Roberto José, pela vida da irmã Iraci, pela vida da irmã Roberta e pela vida de todos e de todas aquelas que estão cooperando e trabalhando para que este evento, para que esse congresso se realize pela vida de cada uma de vocês, para que Deus também continue em tudo vos abençoando. Eu sou muito carente das vossas orações e da graça de Deus para, durante esse tempo de responsabilidade na transmissão da sua palavra, poder comunicar tudo aquilo que o Senhor já tem posto em meu coração. É a primeira vez que o Congresso das Mulheres se estende para mais uma semana. E eu pensava isso agora, antes de assumir a tribuna. O pastor Roberto já tem falado aqui da necessidade, inclusive do que provocou a necessidade de se estender o trabalho. E eu fico pensando que não é impossível, mas vai ser muito difícil voltar ao modelo anterior de uma semana apenas. Quem organiza um trabalho desse, como quem é responsável por um trabalho desse, diante do novo fica com muitas interrogações. E entra muito, mas Senhor, mas será, mas será, mas será, mas será, mas será. Não será, já foi. Aleluia. Aleluia. Deus tem graça, Deus tem unção, Deus tem palavra, Deus tem milagre para quantas semanas precisar de congresso. Porque Ele é aquele Deus das histórias que a gente conta, que inclusive contaremos nessa manhã, de que enquanto tiver vaso vai ter azeite, vai ter azeite, vai ter azeite, vai ter azeite. Aleluia. Livro de 2 Reis, capítulo 4, no tema, versículo 26. Glória a Jesus. Diz a Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, verso 26. Deus abençoe também a cada um dos preletores, dos cantores, das cantoras que por aqui têm passado e também contribuído com o dom e o jeito que Deus usa cada um. É muito maravilhoso ver essa ação de Deus na vida da gente. 2 Reis 4, 26 diz: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Nós aprendemos na semana passada que esse vai bem... aprenderam bem, Shalom. Alguns outros preletores falaram sobre isso também. Eu orava a Deus pedindo-lhe, perguntando-lhe o que para essa nossa segunda cooperação, o que Ele teria preparado para nós, sobre o que falaria, qual a direção. E me veio ao coração a palavra, e nós estaremos falando assim nessa manhã, sobre intercessões humanas e intervenções divinas em meio a crises, calamidades e fatalidades humanas. Eu vou repetir. Falaremos sobre intercessões humanas
e intervenções divinas em meio a crises, calamidades e fatalidades da vida. Quando nós nos debruçamos sobre o livro de 1º e 2º Reis, ganha destaque o ministério de 2 profetas, que durante todo esse tempo desse congresso, eles são citados: o profeta Elias e o profeta Eliseu. Quando nós nos debruçamos ainda sobre esses 2 livros, 1º Reis e 2º Reis, nós nos deparamos naquilo que envolve a vida e o ministério desses profetas com 3 narrativas bíblicas. 3 narrativas bíblicas que envolvem Deus, profetas, mães, filhos e milagres. 3 narrativas bíblicas cujos personagens e fatos envolvem Deus, profetas, mães, filhos e milagres. As 3 narrativas são muito conhecidas de nós todos. E eu gostaria de dar destaque nessa manhã a essas 3 narrativas, extraindo delas lições preciosíssimas para a nossa vida. Essas 3 narrativas estão estreitamente ligadas à maioria das irmãs aqui, porque elas enfocam, dão ênfase a essa questão e relação mães e filhos. Relação mães e filhos. Uma relação ímpar que nenhum homem no sentido do sexo masculino conseguirá experienciar. Porque ela é norteada e é caracterizada por coisas únicas que envolvem uma mãe e seu filho, como por exemplo o processo de gestação. Acontece que os laços que aproximam e que tornam essa relação mães e filhos muito estreitos vão além para essa característica uterina. Isso também está associado. Mas vamos aos textos bíblicos. Livro de 1º Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. É aquela narrativa que nós conhecemos, que fala-nos sobre a viúva de Sarepta. E nesta narrativa bíblica, e a partir desta narrativa, nós, em primeiro lugar, na direção do Espírito de Deus, falaremos nessa manhã sobre o Deus que provê e supre para os nossos filhos de forma sobrenatural. Supre para nós, para vós, e supre para os nossos filhos de forma sobrenatural. O Deus que supre e que provê de forma sobrenatural. Durante a minha vida, eu escutei da minha mãe, é provável que vocês tenham escutado também de vossas mães, de vossos pais, avós, histórias de privação e de limitação, histórias de escassez. As gerações mais novas, não experienciam, pelo menos na nossa realidade, ou na realidade da maioria,
Isso no mundo ainda continua sendo, o que vou falar, uma realidade em muitos países. Enquanto estamos aqui reunidos, tem gente morrendo literalmente de fome em vários lugares. No Brasil e no mundo tem gente morrendo de fome. Então é um problema que não foi e que dificilmente até a volta de Jesus será sanado. O problema da fome, da escassez, da falta do básico, do necessário, do digno. Então eu ouvi, e certamente vocês ouviram muitas histórias sobre almoços onde só tinha farinha e água. Refeições onde se dividia um ovo para uma família. Casas onde, além da escassez e por causa também da escassez, só se comia uma vez por dia. E casas e momentos na vida de alguns onde a comida faltou. E para quem era crente, o que restou foi orar, clamar e esperar. Provável que alguém aqui presente tenha passado por coisa parecida. Outros não. Pela graça de Deus, por todas as limitações da minha família, eu nunca passei por essas coisas. Mas meus pais e avós passaram. E voltando para a questão que envolve mães e filhos, na narrativa da história sobre a viúva de Sarepta, nós temos um caso de uma crise econômica provocada por falta de chuvas, numa região que dependia profundamente de chuva agrícola, pecuária. E o prolongamento da ausência de chuva, da seca, como acontece aqui bem pertinho da gente, no nosso sertão. Tem coisas de Deus que eu evito falar, mas me vem, não tem como correr. No nosso sertão morre gente, pelo menos por falta de duas coisas: por falta de água que faz que o plantio não vá adiante, não haja colheita, e que morram os animais. Tem gente no sertão morrendo de fome. Então se morre de fome no sertão, primeiro por falta de água, e segundo, dentre outras coisas, por falta de vontade política, porque tornaram o nosso sertão um lugar de exploração de poderosos sobre os pobres que lá vivem. Aqui no nosso sertão existe o que se chama a indústria da seca. Políticos corruptos, bandidos, mantendo cargos e funções à custa da miséria alheia. Mas tem um juiz no céu. Se os juízes da terra não dão jeito, tem juiz no céu, que no seu tempo vai fazer valer a justiça, porque o Deus da Bíblia é Deus de justiça. Mas eu não vim falar disso, meu Deus. Bandidos de colarinho branco, corruptos e corruptores. Deus de justiça é Deus vivo. No sertão tem água embaixo da terra.
Só falta vontade de cavar. Tem rio para fazer transposição. Em nome de Jesus, abram as comportas. Isso não tem a ver com direita, com esquerda, centro, tem a ver com humanidade, tem a ver com bom senso, tem a ver com piedade, tem a ver com bondade, tem a ver com misericórdia. É só isso. Vamos voltar para 1 Reis 17. É algo muito difícil na vida de uma mãe. Ver, dia a dia, pouco a pouco, as coisas indo se acabando, a comida se acabando, o armário esvaziando, a geladeira para quem tem também. Porque a gente está falando da nossa realidade, mas a realidade é muito mais ampla do que a nossa. E se acabando. E aí a mãe começa a olhar para o armário, para a geladeira e para o filho, ou para os filhos. E olha para o armário e olha para o filho. E está acabando, e não há possibilidade alguma de reposição pelas mais diversas razões. Isso, só vocês mães, pais sofrem com isso também. Mas em relação dessa relação única e estreita, só vocês mães podem de alguma forma tentar verbalizar, externar esse sentimento angustiante. Até o ponto que vai tendo que fazer a gestão do mínimo, a gestão do quase nada, até o ponto que de repente não tem mais nada ou tem muito pouco. A viúva de Sarepta passou por isso. Eu estava lendo alguns comentários bíblicos, irmã Samira, e alguns autores, alguns estudiosos entendem, é ponto a se analisar, que essa mulher, ela não era crente, ela se tornou. Alguns estudiosos apontam para isso, com base em falas, em comportamentos. Embora ela identifique Elias como homem de Deus, isso poderia ser facilmente identificado pela forma de um profeta se vestir, pelos traços de alguém de Israel, ou pela própria fama de Elias. Tudo isso é provável, mas uma das falas dela que mais aponta para isso é quando ela se dirige a Elias e fala sobre o teu Deus. O teu Deus. Mas enfim, o fato é que no final da história, ela declara, ela reconhece o poder, a graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, partindo desse pressuposto de que ela não era crente até esse milagre, dessa possibilidade, não apenas o texto, mas a experiência, a vida nos ensina que Deus, veja que Deus gracioso, repita comigo, graça. A vida e a experiência nos ensina que Deus não opera milagre de provisão somente na casa de crente. A graça não é propriedade exclusiva nossa, nem os frutos da graça. A graça de Deus é para todos e sobre todos, e se manifesta das mais diversas formas e maneiras.
Deus, quando quer, opera milagre na casa de quem não é crente. E eu sei, nessa manhã, pelo Espírito, que tem gente, nessa manhã não, nessa semana, que tem mulheres, mães não crentes, nos assistindo. E talvez até aqui dentro dessa casa, nessa manhã, ou crentes ou desviadas, Deus faz milagre na casa de não crente e de desviado. E Ele faz para que você reconheça que Ele é Deus. O confesse como Senhor da sua vida. Que Deus gracioso. Pois bem, aquela mulher entrou nesse processo de angústia, vendo as coisas se acabarem. Mulher estrangeira. Até que um dia, usando um termo nosso, quem bate na sua porta? O homem de Deus, profeta de Israel, enviado para uma mulher estrangeira. A história dessa mulher é muito parecida e se associa muito. Vocês lembram da história do encontro de Jesus com a mulher Ciro Fenícia? Lembram? Quem lembra do encontro de Jesus com a mulher Ciro Fenícia, aquela que tem uma filha possessa? Vocês lembram de qual região era aquela mulher? Das bandas de Tiro e de Sidom. 1 Reis 17:9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Aleluia. Essa manhã é uma manhã da visitação de Deus em casas e lugares improváveis. Deus estará nessa manhã entrando em lares, visitando viúvas, mães que estão em profunda necessidade de suprimento, crentes, não crentes e desviadas. Aleluia. Entrando com provisão. Aleluia. Nessa manhã, Deus mandou o profeta bater na sua porta e dizer: olha, é manhã e dia de milagre, de multiplicação. Recai, choroma. Mas por que na minha casa? Graça, 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 graça. Mas por que eu? Graça, graça, graça. A mulher está pronta para fazer o último bolo. Azeite com farinha. Ela mesma disse. Verso 12. Viva o Senhor teu Deus. Ela não diz meu, ela diz teu Deus. Que nenhum bolo tem, senão somente um punhado. De onde vem punho? Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Serve. É o necessário. Oh, Jesus. E vem aqui, apanhei 2 cavacos. Que fala angustiante. Apanhei 2 cavacos. Vou prepará-los
para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Toda mãe que ama o seu filho pensa e diz o seguinte: se tiver uma circunstância onde a minha vida ou a minha morte resultar na vida do meu filho, que morra eu. Mas aquela mulher não tinha escolha. Se ela pudesse, ela morria para o filho viver. Mas o que tinha não dava para o filho viver. Então ela diz: olha, filho, eu não posso morrer para que você viva. Então a gente vai morrer junto. Nós estávamos juntos no teu nascimento, vamos estar juntos na tua morte, eu e você. Juntos no começo e juntos no fim. Mas o milagre, e o profeta chegou, e com o profeta chegou o milagre. E pela obediência daquela mulher, o milagre aconteceu, e a história, essa narrativa culmina no versículo 15, dizendo que foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Verso 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Deus não nos deve explicações de como vai fazer o milagre, de como vai multiplicar. Ele só multiplica, ele só multiplica, ele só multiplica, ele só faz, ele só faz, ele só faz, ele só faz. Então deixa o jeito de Deus fazer com Deus. Só receba, só receba, só receba, só creia, só creia, só creia, só creia. Preciso avançar, mas eu não posso avançar se lembrar que esse tema da provisão de Deus, que provê para os pais e que provê para os filhos, está nos evangelhos. E me veio ao coração também uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Eu estava meditando, estudando e orando ontem à noite sobre essa passagem bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7. E tem uma coisa aqui que pelo menos alegrou muito a minha alma. Eu acho que vai alegrar de vocês também. A bondade de Deus. Mateus 7, verso 7 ao 11, até o 11, até mais delimitado e específico. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, homem no sentido geral, genérico do termo, qual é o homem dentre vós, homem, pai, mãe, que pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Verso 11: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, atenção, dará bens chegar a amarraçar aos que lhe pedirem. Graça. E aí eu fui estudar esse texto mais a fundo, e eu disse: Senhor, me dá sabedoria para colocar da forma mais simples e clara o que por vezes é complexo.
E eu pedi muita graça para traduzir isso para vocês. Eu fui me debruçar sobre o Novo Testamento grego. Eu evito ao máximo, em qualquer evento, estar falando de hebraico, de grego, só quando é muito necessário, que de fato agrega valor e edifica. Não há necessidade de ficar o tempo todo agarrado nessas coisas, mas aí eu fui a esse texto. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que eu já falei outras vezes, se não no congresso, em outros lugares aqui, e em alguns momentos que foi necessário. Só isso que eu vou falar e prometo que não vou ficar aqui teologizando. Eu vim aqui entregar uma mensagem de Deus, eu não vim teologizar, no sentido técnico do termo. Embora enquanto a gente entrega a mensagem, faz teologia também, mas não no sentido técnico do termo. Então, tem uma coisa no grego que é fantástica, dentre tantas, que envolve a questão dos verbos na língua grega. Vou procurar ser muito simples, verbos. Aquelas palavras que expressam ação num texto. E aí, na língua grega tem uma peculiaridade no tempo presente dos verbos gregos. O tempo presente dos verbos gregos envolve ação contínua. Quando se usa um verbo grego para falar de um fato pontual, específico, único, se usa o grego num tempo chamado aoristo. Mas quando se quer falar no grego sobre algo que acontece, que é feito, que se realiza e que continua ou deve continuar a ser feito, se usa o verbo no tempo presente. Pois bem, pedi, no grego, tempo presente. Buscai, no grego, tempo presente. Batei, no grego, tempo presente. Para entender isso melhor e para fechar isso, esse versículo ficaria compreendendo essas coisas da seguinte forma: peçam e continuem pedindo. Peçam e não parem de pedir. Não pare, não pare, não pare. Peça, 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 peça. E não se canse de pedir. Busque e continue a buscar. Busque, busque. Busque, 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 busque. E não pare de buscar. Insista, não desista de buscar. Busque, 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 busque. É o tempo presente. Busque, 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 busque. Bata e não para de bater. Bata, 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 bata. Porque se você pedir o tempo todo, buscar o tempo todo e bater o tempo todo, dá-se-vos-á, encontrareis e abre-se-vos-á. Então, peça, 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 peça. Busque, 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 busque. Bata, 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 bata. Daí vem o verso 8. E aí eu já vou traduzir a linguagem mais, um entendimento assim, mais amplo, com base nesses fatos. O verso 8 ficaria assim: porque aquele que pede, pede,
Pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, recebe, 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 recebe. Aleluia. E o que busca? Busca, 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 encontra, 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 encontra. E é o que bate, 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 bate. Aí o verbo muda de tempo e diz assim: se abrirá. Manhã de portas de provisão escancaradas pela graça de Deus para a vida de quem nos assiste, de quem está aqui e chegou nessa casa precisando de suprimento no seu lar. Mas faz tempo que eu estou pedindo: continue, 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 não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Porque nesses contextos e nessas realidades, voltando para o cerne da questão, da temática, não tanto por nós, mas pelos nossos, ou por nossos filhos. Também por nós. Mas pais não pensam primeiro em si. Mães não pensam primeiro em si. Pensam primeiro em seus filhos. Então você não vai morrer com seu filho de fome. Porque a provisão de Deus, sendo enviada pela graça dele, para você aqui presente, para você que me assiste onde estiver. Se você estiver aqui no sertão passando fome, para você essa palavra. Se você é algum brasileiro ou brasileira ou fala a língua portuguesa, está na África passando fome, a provisão de Deus vai chegar na África, vai chegar no sertão, vai chegar a provisão de Deus onde houver. Segundo a graça dele, direção nessa manhã para o milagre. Milagre em casas estrangeiras, inclusive. Jesus. A segunda narrativa, a primeira fala sobre o Deus que provê aos nossos filhos de forma sobrenatural. A segunda narrativa se encontra em 2 Reis 4, 1 a 7, já no capítulo onde está inserido o tema. Que riqueza a palavra de Deus. Aleluias. 2 Reis 4, 1 a 7. Nessa porção bíblica, nós estaremos dando destaque e falando do Deus, ou sobre o Deus que livra ou liberta nossos filhos de forma sobrenatural. Ele é o Deus que provê para os nossos filhos de forma sobrenatural. Ele é o Deus que provê também, ou que liberta ou livra os nossos filhos de forma sobrenatural. E qual é a história aqui de 2 Reis 4, que vocês já conhecem, só relembrando. O verso primeiro já resume o quadro geral. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, essa era crente. Ela era casada com um dos filhos ou discípulos dos profetas. Fazia parte do povo de Deus, do povo da aliança. Clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem
servos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Aquele marido deixou uma dívida. Eu tenho uma palavra nessa manhã de Deus para os endividados. Mas é para aqueles ou aquelas que contraiu, eu não vou entrar no mérito da questão, dívidas que se tornaram, do ponto de vista humano, impagáveis. Dívidas que tiram o sono, dívidas que tiram o sossego, dívidas que tiram a paz. Será que tem alguém aqui nessa manhã precisando dessa palavra? Tem aqui e tem nos assistindo. E tem quem nos assistirá. Dívidas podem ser contraídas por imprudência, mas também por imprevistos. Dívidas podem ser contraídas por muita facilidade de crédito. Geralmente o limite do nosso cartão é 3, 5, 10 vezes mais do que o que a gente ganha, o salário. E alguém aqui caiu nesse negócio. Sempre alguém cai. Facilidades, mas também por fatalidades. Dívidas podem ser contraídas por vaidades, excesso, parecer ser quem não é e ter o que não tem. Sim, vaidades extremas, mas também dívidas podem ser contraídas por necessidades extremas. Aquela do tipo que você se desespera e diz: olha, vamos pegar o empréstimo, vamos fazer a dívida, depois a gente pensa como é que vai pagar. Desespero. Às vezes não é fé, é desespero. E aí depois você descobre que não tem como pagar. Aí cai na mão, ou fica de banco, de financeira, ou de agiota. Eu não vou entrar, repito, no mérito da causa da dívida, mas eu creio num Deus, no Deus da Bíblia, que nos ajuda a nos livrar. De dívidas impagáveis que acabam trazendo dificuldades e comprometendo e envolvendo os nossos filhos. Vocês sabem que tem alguns contextos e realidades onde, quando não se paga determinada vida, tem gente que ameaça nem matar o devedor, ameaça os filhos. Se você não me pagar, eu vou matar seu filho. E às vezes o marido contrai a dívida, ou ele recebe esse recado, ou a mulher. Olha, se teu marido não pagar a dívida, eu vou matar teu filho. Aí a mulher se desespera, vai lá para o marido.
Nessa manhã o Senhor está provendo recursos para pagamento de dívidas que vão livrar filhos de consequências trágicas na vida. São coisas bem específicas. Mas o fato é que as nossas dívidas afetam os nossos filhos. Tem pais que morrem e os filhos herdam as dívidas. E isso é até uma questão legal, que não é o meu campo, jurídica. Dependendo de que dívida se trata, quando os pais morrem, a dívida fica sobre a responsabilidade, é transferida a responsabilidade para os filhos. Aí a mulher clamou ao profeta. E o fechamento da narrativa foi esse. Orientou a mulher. Partiu, verso 5 do 2 Reis 4. Jesus partiu, pois, dele, depois que recebeu a orientação, e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles, os filhos ainda estavam com ela. E eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. Trabalho em equipe. Os filhos cooperando com a mãe, viúva. E juntos, num ato de fé, trouxeram os vasos, ela ia enchendo os vasos, e ela só tinha na sua casa uma botija de azeite. Ela estava pior que a viúva de Sarepta, que tinha azeite e farinha. Essa só tem azeite. E Deus é tremendo. Com farinha e azeite dá para fazer comida, um bolo, mas só com azeite não dá. Então, nesse caso, a forma do milagre é diferente. Como só tem azeite, não tem farinha, então eu vou multiplicar o azeite, porque multiplicando o azeite, do lucro do azeite, você compra a comida. Eu vou aumentar o estoque do azeite. Aleluia. Deus faz essas coisas pelo menos de duas formas: de forma sobrenatural, ou dando inteligência e sabedoria. Para a única coisa que você tem, você investir. E investimento gera recurso. Então Deus faz isso via milagre ou via providência, no sentido de sabedoria e de maneiras sábias e inteligentes de agir. No caso aqui foi milagre. O milagre da multiplicação do azeite, que resultou no necessário. E o texto conclui: e sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. É aquela palavra nossa lá do início. Enquanto tiver vaso, vai ter azeite, vai ter provisão. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Até agora foi milagre. Daqui para frente é prudência, é empreendedorismo. Use com sabedoria, administre com sabedoria e inteligência o que Deus tem te dado. Em todas as áreas da vida. E mais especificamente aqui nessa área do concreto, do pão, do alimento.
Deus faz um milagre e não apenas faz um milagre, Ele dá a direção. Ele dá a direção para fazer o milagre, para que o milagre aconteça. E Ele dá a direção para que depois você haja com sabedoria e inteligência, se apropriando do resultado do milagre. Jesus. Alguém recebendo essa palavra nessa manhã? A dívida vai ser? A dívida vai ser? Nosso Deus é o Deus, nosso Senhor é o Senhor que paga dívidas. Ele pagou para nós uma dívida impagável. Colossenses 2, 13 e 14, Ele pegou a cédula da nossa dívida. A dívida espiritual. E rasgou, removeu, eliminou, anulou, apagou, cancelou, pregando-a na cruz. Eu assumo a conta. Nosso Deus paga dívidas espirituais. Jesus Cristo pagou a nossa dívida espiritual. Mas é gracioso também para nos ajudar a pagar. Jesus. Por fim, falamos sobre o Deus que provê para os nossos filhos de forma sobrenatural. O Deus que livra ou que liberta os nossos filhos de forma sobrenatural. E por fim, dentro do texto do tema, que vai de 2 Reis 4, verso 8 ao 37, nós cremos no Deus que dá vida ou restaura a vida a nossos filhos de forma sobrenatural. Vida em todos os aspectos, vida natural, vida física, vida espiritual. Tanto na primeira narrativa da viúva de Sarepta, quanto nesta última da Sunamita, há registros e relatos de ressurreições. Essas duas mulheres, a viúva de Sarepta, a estrangeira, e a Sunamita, a crente, tiveram seus filhos ressuscitados. Eles voltaram à vida. Então, por fim, eu quero falar de um Deus que cura enfermidades no corpo, na alma, no espírito, e que ressuscita mortos. É o estágio máximo, ou nível máximo da angústia de uma mãe: a morte do seu filho. A falta de comida angustia, o cativeiro dos seus filhos, de qualquer ordem, angustia, mas a morte de um filho para uma mãe é também algo indescritível. E mais uma vez, como em outros momentos deste congresso e desta semana, o Senhor está falando que Ele é o Deus que ressuscita filhos que estão mortos em seus delitos, em seus pecados, ou muito enfermos. Filhos que se envolveram em pecados morais, filhos que estão envolvidos em pecados sexuais, filhos que estão envolvidos em delinquência, filhos que estão envolvidos em marginalidade, drogas, filhos que estão envolvidos com ideias loucas, ideológicas, filosóficas, filhos que se desviaram, estão seguindo alguma seita maluca por aí. Deus é o Deus que ressuscita filhos.
Então, mais uma vez nessa manhã, peça e não pare de pedir, 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 não pare de pedir. Busque, não pare de buscar, não pare de buscar, e não pare de buscar, não pare de buscar. Bata e não pare de bater, não pare de bater, não pare de bater. Vamos ficar em pé. Quem pode ficar em pé nessa manhã? Nós vamos concluir com a palavra de oração. Enquanto nós estaremos orando mais uma vez, enquanto oramos, Deus faz o milagre dele. Oh, Jesus. Nosso Deus é o Deus que provê para os nossos filhos. É o Deus que liberta os nossos filhos. E o Deus que ressuscita e dá vida aos nossos filhos. E mães têm um papel fundamental nesse processo. Mães são meios, canais de Deus, envolvidos no agir de Deus para o bem dos filhos. Eu quero terminar a minha fala nessa manhã com a palavra de gratidão a Deus. E com a palavra de gratidão à minha mãe. Aleluia. Que por muitos anos, de joelhos, pelas madrugadas, à beira da minha cama, bateu, 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 buscou, 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 buscou. Pediu, 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 pediu. Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te damos graças, por Tua bondade, por Tua palavra, pelo jeito maravilhoso que tens de tratar conosco, de prover para nós. No nome do Teu amado Filho Jesus, segundo a Tua palavra enviada nessa manhã, nesse momento aqui mais específico, Pai, no nome de Jesus, faz o milagre da provisão em graça, onde está faltando as coisas, realiza para a Tua glória, faz o milagre da libertação, ou dos meios e dos recursos para evitar cativeiros. Livra filhos e filhas e famílias do cativeiro das dívidas nessa manhã, Senhor. E por fim, no poder do Teu Espírito, ressuscita os mortos. Ressuscita os mortos, ressuscita os mortos, ressuscita os mortos, ressuscita os mortos, no nome de Jesus. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende
e Jurema. As crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.